Fala galera, beleza? Então vamos começar a aula 75 do curso da SOS, Desenvolvendo Sistemas Operacionais Simples. Na aula anterior, implementamos a função checkBackspace para apagar caracteres, beleza? E agora a gente vai implementar essa rotina que a gente comentou, o EraseSpaceFile, juntamente também com o seu CreateSpaceFile, para criar espaços dos arquivos, dos nomes de arquivos e apagar os espaços dos nomes de arquivos, beleza? E vamos testar como isso funciona na prática. Então, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações para sempre ficar atualizado e me deixa o like nesse vídeo, beleza? Então, bora começar! Ok galera, primeiramente o CreateSpaceFile é o seguinte: quando a gente pressiona, olha só, quando a gente está digitando os caracteres, né? Aqui a interrupção 16, ele vai lendo os caracteres colocando em AL, beleza. É esse caractere? Não. É esse? Não. É esse? Não. E aí ele vai fazendo as verificações, ok? E aí quando ele salta aqui para Save Char, quando ele não passa em nenhuma dessas verificações, ele vai para Save Char, vai salvar o caractere, alterar os ponteiros. E aí ele vai fazer uma comparação desse caractere que está sendo digitado, se é um ponto, ok? Se ele é um ponto, significa que o usuário está tentando criar um arquivo, ele está tentando escrever um nome de arquivo, ok? E obviamente o nome de arquivo ele pode passar ali na linha de comando para executar um processo, um executável, ou como argumento de um comando de leitura ou escrita, por exemplo, para ler um arquivo. Então, se ele coloca um ponto, significa que é um arquivo. Então, a gente já tem ali uma convenção do nosso sistema operacional que todos os arquivos terão um ponto e uma extensão, beleza? Então, se é um ponto, ele vai executar o CreateSpaceFile, porque é o seguinte: lá na área de diretórios, o nome de arquivos eles não tem ponto. Isso aí é no nível do usuário. No nível do sistema de arquivos, nossos nomes de arquivos não tem ponto. Ele tem o espaço, ok? Como eu relembrando vocês em aulas anteriores, se eu tenho aqui um arquivo chamado file.txt, lá no sistema, por exemplo, esse arquivo aqui, file.txt, lá na área de diretórios não vai estar esse nome. Isso aqui é o que o usuário vai digitar. Na área de diretórios vai estar assim, ó, file, tem 4 caracteres, né? Tem que ser 8, então ele vai preencher mais 4 de espaços, ó, 1, 2, 3, 4. Então aqui eu acabo tendo 8 caracteres de nome de arquivo. E a extensão que é 3 caracteres, txt. Vai estar assim, ó, tudo em maiúsculo com espaço. Então vocês concordam que para a gente ler esse arquivo lá na área de diretórios, a gente tem que converter esse nome para este nome, ok? Ou seja, a gente substitui esse ponto aqui por esse espaço aqui, ó, ok? Então a gente vai ter que preencher o espaço restante. Se aqui fosse files com s no final, .txt, aqui a gente teria um s no final, só que a gente teria menos um espaço. Então, ó, 1, 2, 3, seria 3 espaços. Então a gente tem que fazer um código que verifique quantos espaços que a gente vai ter que preencher aqui, ok? Então é exatamente isso que a gente vai fazer nessa aula com CreateSpaceFile. Então vamos lá, CreateSpaceFile vai ser uma rotina bem simples, né? Um pouco mais simples do que o EraseSpaceFile, para apagar os espaços, né? O Create é o seguinte: a gente primeiro compara o byte DI menos 1, ou seja, a posição, o endereço de DI menos 1, né, o byte anterior, com ponto. O byte anterior é um ponto, beleza? Então, JE is directory, é um diretório. A gente vai criar essa label já, né? Beleza. Compare o byte DI menos 1, ou seja, o byte anterior, com espaços, com espaço. É igual também is directory, é um diretório. Por quê? Porque se a gente está digitando o nome de arquivo, olha só, a gente está digitando alguma coisa aqui, um ponto, beleza, ele já identifica que é um ponto, ele vai tentar criar um espaço aqui. Só que e se for um diretório, né? Então, se a gente tiver isso aqui, ó, um ponto aqui e um ponto anterior for, né, o DI-1, né, que basicamente vai ser esse byte aqui, então significa que a gente está tentando ler um diretório. A mesma coisa que a gente fazer isso aqui, ó, CD 2 pontos. Esses 2 pontos a gente está tentando ler um diretório, ok, galera? Então esses 2 pontos ele vai simbolizar um diretório,
ok? O diretório anterior, digamos assim, né? Então, e a mesma coisa se for um espaço, beleza? Então eu vou criar esse isDirectory aqui em save return. Vou digitar aqui save return, né? Aqui acima em save return eu vou colocar aqui um isDirectory e aí eu vou mover para uma variável, um byte isFile, o valor 0. Ou seja, é arquivo? Não, é 0. Então esse isFile a gente vai criar. Não temos, então a gente vai criar aqui, né? Deixa eu ver aqui, strings, acesso às pastas. Eu vou colocar aqui isFile aqui, beleza? db 0, beleza, né? Então vamos voltar lá para create space file, beleza. Então, se é um diretório, né, se a gente está tentando ler um diretório, ele não vai criar o espaço do arquivo. Então ele simplesmente vai mover para a variável isFile o valor 0, porque não é um arquivo, é um diretório. Mas caso não passar dessas condições, significa que é um arquivo. Então abaixo dele a gente vai mover para o byte isFile o valor 1, né? Ou seja, é verdadeiro, é 1, então é um arquivo, ok? E vamos comparar o byte counter chars com 9. Deixa eu só ver aqui esse counter chars. Beleza, a gente já criou ele. Counter chars, na verdade, ele vai sendo sempre incrementado, ó, em save return, né? Se o status for 1, né? Se possuir um argumento, é incrementado o counter chars. Se a gente apaga um caractere, é decrementado o counter chars, entendeu? Então é a quantidade de caracteres que tem ali. Se essa quantidade de caracteres for 9, olha só, for 9, né? Caso for igual, start. Porque é o seguinte, se o caractere atual, né? Por exemplo, se a gente digitou aqui, ó, arquivo, então a gente tem 2, né, 5, 6, 7 caracteres. Arquivos 8, arquivos com 2S, 9. Se a gente tem 9 caracteres aqui, né, e pá, digita um ponto aqui, a gente vai ter que voltar para start, a gente não vai processar isso, ok? Porque os nomes de arquivos só possuem 8 caracteres, beleza? Então se for 9, beleza, salta para start. Se não for 9, né, então move para BL o byte que está em counter chars, entendeu? Ok, então BL vai ter a quantidade de caracteres, né? Quantidade de caracteres gerais. Então, basicamente, vamos fazer uma suposição. Aquele file.txt. Então, né? A gente tem aqui, ó, 4 caracteres, né? Tudo que vem antes do ponto. Counter chars vai contar o que tem antes do ponto. File, 4 caracteres. Então, beleza. Decrementamos -1, né? Pá, então, beleza. Vai ser 3 caracteres. Ok? Basicamente porque conta mais esse caractere aqui, que é um ponto, né? Deixa eu ver aqui se a gente... Não, beleza. Ele vai decrementar para tirar esse caractere aqui, ó. Vai ficar só 4, né? E aí a gente move para o byte counter chars 1, que é um segundo contador, o valor de BL. Então vamos até criar esse counter chars 1 aqui, né? Aqui logo abaixo, db 0, counter chars 1, beleza. Movemos BL, que é os caracteres aqui do nome de arquivo, né, que foram digitados para counter chars 1. Movemos para CL o valor 8, que é a quantidade de caracteres. Subtraímos CL com BL. Olha só. Então, se a gente tem 8 caracteres, que é o total máximo do nome de arquivo, menos 4, aqui ó, menos 4, que é file, né, que é 4. Então, os caracteres restantes que nós temos é 4. Beleza? Então, a gente vai preencher 4 espaços. Beleza? Ó, 1, 2, 3, 4. Beleza? Para dar 8 aqui. Então, digamos que isso aqui é 3.
3, fio, né? Digamos que fio tem 3 caracteres. 8 menos 3 é 5. Então a gente vai preencher com 5 espaços. Beleza? Que ele vai fazer isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Vai dar 8 também. É assim que funciona esse cálculo aqui. Vamos zerar o valor de CH, que é a parte alta, né? De CX, e vamos manter só o que está em CL, que é a quantidade de espaços restantes que vão ser preenchidos. E agora, de fato, vamos criar a rotina para preencher esses espaços. Fill, space, file. Fill, space, file. Então, ele vai ser um loop. Primeiramente, vamos mover para o byte DI, que é a posição de DI atual, o espaço. Entendeu? Um espaço. Beleza. Então, posição de DI atual, vamos mover um espaço. É aonde está apontando o ponto. Beleza, galera? Onde tem um ponto. Ok. A gente substitui esse ponto por um espaço. Incrementamos DI para o próximo byte. E damos um loop fill space. Então, como sabemos, a instrução loop ela executa CX vezes, né? Ou que está em CL. Como o CH foi zerado, então só o que está em CL. Então o loop ele vai executar essa rotina CL vezes. Então se tem 4 espaços, o número 4 em CL, ele vai preencher de 4 espaços. Então o loop ele vai repetir essa rotina 4 vezes. Se a gente tem 5 espaços faltando, CL vai ter o valor 5. Então esse loop, essa instrução loop, vai repetir essa rotina 5 vezes e assim por diante. Então a cada vez que ele repete, ele vai colocando no DI, no endereço atual, o espaço e vai incrementando o endereço atual para frente. Ok? Para preencher de espaço. E é só isso, galera. Então isso é o Create Space File. Então a gente pode testar. Eu vou vir aqui, Shell Interpreter. Eu vou adicionar o byte que está em cursor row mais um, que é a linha do cursor, e vou chamar a função cursor check to row editor, beleza? Que é aquela função que a gente criou nas outras aulas para rolar o editor de acordo com o que a gente coloca em cursor row, que vai ser uma vez que ele vai rolar, beleza? De acordo com a digitação de comandos, né? E aí o que acontece? A gente vai ter que recuperar o valor do buffet, né? Aqui vocês lembram, antes de start, ó, Shell Interpreter ele executa se for a tecla Enter, beleza? Mas antes de chegar aqui nessas verificações, a gente criou o valor de DI. Qual o valor de DI? Buffer keys, ok? Que é o buffer de teclas, onde está sendo digitadas ali, né? Os comandos, as teclas. Então o que acontece? Olha só. Então a gente vai ter que desempilhar esse DI, né? Mas a gente vai desempilhar em SI. Pop SI. A gente deu um push DI empilhando, colocando DI na pilha, só que a gente vai tirar esse valor de DI, que é o buffer keys da pilha, colocando em SI, ok? E estando em SI, a gente dá um call print string, ok? Damos um call print string para exibir essa string, como que foi convertido esses espaços, né? E digitamos novamente um add byte cursor row 1 para incrementar mais um no editor, né? E aí o que acontece? A gente vai ter que saltar aqui do Shell Interpreter para cursor commands, jump cursor commands, beleza? Eu vou comentar essa linha aqui em cursor commands, que basicamente aquilo que a gente criou em aulas anteriores. Olha só. Aqui, ó, cursor commands, ele vai pegar o valor de cursor row e vai incrementar aqui, vai fazer uma rolagem de editor, vai fazer uma verificação e vai fazer essas verificações aqui que a gente viu em outras aulas, beleza? E aí ele vai reexibir, né, reimprimir a letra de disco, ok? E também tem algo que a gente vai ter que corrigir também, né? Sobre apagar a letra de disco, né, com a tecla backspace. Mas calma aí que a gente vai corrigir isso ainda, né? Então, beleza. Então, eu vou executar para ver como é que tá ficando, né? Então, galera, vocês vão comentar essas linhas aqui, 226, 27, do status arc, beleza? Do save, embaixo do save return.
Embaixo do check backspace vão comentar as mesmas linhas, comparação do status arg, ok? Essas duas linhas aí. E aí aqui a gente vai também comentar abaixo dos save chars, aonde tem as conversões, né? As 6 comparações aí das conversões. E também a gente vai trocar esse código. Antes a gente estava STOSB, né? Porque o STOSB ele move de AL para DI e incrementa DI. Só que a gente tem que empilhar ES para DI, ES para DS, entendeu? Então, para não dar problema no futuro, vamos usar essa mesma instrução que a gente estava utilizando, da forma tradicional, beleza? E também em Shell Interpreter, vocês vão colocar movec buffer keys, vai zerar esses contadores, ó, counter chars 1, ok? E vai mover para si a tecla de buffers, beleza? Então, galera, embaixo de Shell Interpreter. Então, galera, a gente vai ver como é que vai ficar aqui. Aqui a gente vai fazer o seguinte, vamos digitar a letra A.txt e dar Enter. Olha só, ele preenche de espaços, ok, galera? AB.txt e preenche de espaços também, ok? E aí, a quantidade de espaços dá 8 caracteres, então ele vai dar sempre certinho aqui. abc.txt, olha só, abcd.txt, abcde.txt e assim por diante, ó, abcdef.txt, abcdefg.txt, abcdefgh.txt. Agora nós temos aqui 8 caracteres, né? E aqui basicamente ele deveria não ter esse espaço aqui, mas tudo bem. Deixa eu colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.txt. Na verdade depois a gente tem que mudar aquele 9 lá para 8, beleza? E é exatamente isso, ó, cada vez que eu digito alguma coisa, ó, ele vai rolando o editor e vai reposicionando, ok? Reposicionando a letra de disco, ó. E se eu pressionar aqui a tecla Arrow Down, olha só, e Arrow Up, Arrow Down, Arrow Up, beleza? Olha só, ele rola o editor, ó. Né? Só que ele apaga lá as informações, ok? Ele apaga as informações. Então, a gente tem que ter outra função para a gente poder salvar as informações que estão sendo roladas para cima e para baixo, beleza? Então vamos lá. Então agora a gente vai voltar, a gente vai vir aqui no check backspace, vamos descomentar essa parte. Vamos descomentar não, porque a gente vai fazer outro teste aqui. Check backspace, beleza, a gente vai fazer outro teste aqui. Agora vamos descomentar esse erase space file, beleza? Ó, call erase space file e vamos criar o erase space file aqui abaixo. Aqui, beleza. Então, galera, a gente vai deixar o erase space file para a próxima aula, para a gente apagar os caracteres restantes dos espaços, ok? Então, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Falou!